Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Atlético Paranaense em relação às finanças do clube na última temporada e além disso, o que esperar do clube para o ano que vem em relação ao projeto de clube empresa, até porque o próprio presidente já deixou claro a intenção do Atlético de se tornar uma SAF e assim, tenho certeza que vai ser a vinda mais alta dos clubes do futebol brasileiro até aqui, que você vai entender melhor essa história depois de eu mostrar o balanço do que pelo menos na minha opinião é o time mais bem administrado da América do Sul. Mas só antes de começarmos a aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Esse aqui é o Black Carter, estamos quase chegando nessa marca aqui de 40 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de vocês, torcedores do Atlético Paranaense, que nós já trouxemos diversos conteúdos aqui do Furacão, seja igual esse aqui, uma análise de projeto de clube empresa, de finanças ou, por exemplo, de contratações, que inclusive na tela final desse vídeo, quando eu terminar tudo aqui para vocês, vou deixar outras sugestões dos nossos conteúdos. Só antes de darmos sequência aqui no vídeo, tem um recado para vocês da UP Sports Bet, Casa de Apostas Esportivas, patrocinadora aqui do canal, que eu quero destacar o jogo lá na UP do Atlético contra o Estudiantes, esse jogo aí que é uma vitória do Furacão, pagando 2.10 dentro de casa, partida aí bem importante para o clube e uma cotação bem interessante lá na UP. Vale lembrar também, tem outros confrontos interessantes na terça-feira, Corinthians e Flamengo, uma vitória do Corinthians em casa pagando 3.10, o empate 3.10 também, uma vitória do Flamengo fora 2.46, ali também na quarta-feira, Atlético Mineiro e Palmeiras. Então vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição da UP Sports Bet, para você começar a fazer suas apostas com R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito, só utilizando esse link, ou aqui do QR Code, ou no primeiro link abaixo na descrição desse vídeo. Bom, essa matéria aqui foi lá do Rodrigo Capello, do Globoesporte.com, falando um pouco sobre as finanças, essa matéria no último mês de julho, sobre o ano de 2021 do Atlético Paranaense, que eu quero trazer esses números aqui para vocês e falar também um pouco sobre essa possibilidade, mais do que real, na transformação do clube em uma empresa, em uma SAF, e ser vendido por um valor bem considerável. Enfim, essas finanças de 2021, que teve alguns aumentos interessantes que eu quero informar aqui para vocês, e também algumas quedas em relação a receitas anteriores, principalmente em relação à venda de jogadores e tudo mais na temporada anterior. Vale ressaltar também que até o próprio Petralha já deixou claro que tem interesse de ser e que o Atlético vai ser maior que o Flamengo, o River Plate e Boca Juniors, e além disso a condição financeira, tem um potencial financeiro gigantesco, o maior da América do Sul, que eu também não ficarei surpreso, muito por conta do que vem sendo feito nos últimos anos, além também dessa possibilidade mais do que real de se transformar em um clube empresa. Inclusive a própria afirmação dele foi a seguinte, abre aspas, se abrimos o nosso capital, seremos maiores que River Plate, Boca Juniors e Flamengo. Não estou falando em torcida, mas em estrutura. O Atlético já tem seu passado, não tem dívida e já tem uma infraestrutura pronta, então todo o capital que entrar é para o futuro, fecha aspas. E essa afirmação foi dada pelo próprio presidente lá na rádio Transamérica e está nos planos, migrar para o clube empresa, e é exatamente igual ele disse, não teria, por exemplo, gastos para pagamento de dívidas ou, por exemplo, para a construção de um estádio, centro de treinamentos, porque o Atlético já tem tudo isso, então facilitaria bastante as coisas pensando nesse sentido. Todo dinheiro que chegasse seria principalmente para contratações, que é até algo que dentro do Atlético Paranaense não é muito comum, Por exemplo, vende um jogador, igual o Guimarães, o Renan Lodge, e pegar todo esse valor e poder investir, dentro do futebol, deixar um dinheiro para caixa, que o Atlético faz isso, eu vou falar agora há pouco, mas contratar vários jogadores, poder realmente utilizar, usufruir todo esse dinheiro e estrutura que vem sendo criado há quase 10 anos. E assim, eu vejo que tem muito potencial, como foi esse exemplo, do Atlético fazendo diversas contratações, uma das maiores da sua história, o Vitor Roque por mais de 24 milhões, o Canóbio também chegou para um valor próximo de 20 milhões de reais também, fora outras opções que o Atlético tem condições de pagar tranquilamente em relação à multa rescisória de jogadores, está facilitando bastante, a vida do clube nesses últimos anos. E eu queria falar aqui para vocês também sobre as finanças do clube, que é claro, tem aquela dívida com a Arena da Baixada, porém é um negócio que não precisa preocupar em absolutamente nada, até porque o valor total, que é na casa dos 432 milhões, boa parte vai ser paga, ainda não tomou a decisão final, mas pelo governo, do estado, então assim, o Furacão terá uma responsabilidade próxima dos 230 milhões de reais, porém só de caixa o Furacão já tem quase isso. Utilizando esse dinheiro que tem em caixa, uns 50% para dar entrada, ficaria uma dívida praticamente relevante para o Atlético em relação ao estádio, totalmente pagável, não tem preocupação nenhuma
em relação a isso. Inclusive já trouxe um vídeo aqui no canal para vocês falando sobre a Arena, né, em relação a essa dívida, muito mais bem explicada do que só esse panorama que eu trouxe para vocês. Na tela final do vídeo eu vou deixar também como sugestão. Eu quero falar com vocês agora também sobre as dívidas do clube, que lembrando, em 2018 a dívida do Atlético foi o último ano que o clube teve uma dívida, era de 48 milhões de reais. Em 2019 no balanço divulgado já não tinha absolutamente nada. Mesmo assim, 2020, 2021, o ano de crise, né, o Atlético não passou por nada, não teve nenhuma dívida sequer e só teve um aumento no seu faturamento em 355 milhões, que foi em 2019 com a venda do Bruno Guimarães, do Renan Lodge, e também em 2020, 280 milhões de reais, um dos top 5 times no Brasil em receitas em pleno 2020. E ano passado, 2021, teve uma queda de 20 milhões em relação ao ano anterior, foi de 260 milhões de reais, mas vale lembrar, o Atlético vendeu pouquíssimos jogadores, foram apenas 12 milhões de reais em vendas assim de atletas, e a grande maioria desse valor por conta do mecanismo de solidariedade, tá? Então, por conta de ter chegado longe na Copa do Brasil, ter ganhado o título da Sul-Americana em 2021, ajudou demais em relação à fonte, né, de receita do Atlético. E lembrando, desses 260 milhões, mais de 180 milhões de reais foi em direitos de transmissão de imagem. Então, uma grana bem interessante para o Atlético também saber negociar, né, o seu valor, ganhando um percentual muito relevante da sua receita apenas de direitos de transmissão. Eu queria destacar aqui também para vocês sobre o caixa do clube, né, que hoje o Atlético tem 152 milhões de reais à sua disposição, até mesmo de acordo com o balanço financeiro divulgado pelo clube em junho desse ano. São 152 milhões de reais em aplicações financeiras com liquidez imediata, diária, né? Então não é um dinheiro que vai poder pegar daqui um ano, 6 meses, 2 meses, é realmente para agora. Se o Atlético precisar, pode usar esse dinheiro, né, que é um valor sem dúvidas bem interessante. É claro que deve ter pegado boa parte desse valor, pelo menos uns 40, 45 milhões para contratações desse ano, mas deve repor tudo no final do ano, se não final de 2022, não ficaria surpreso de até já ser um valor muito maior do que esses 152 milhões de reais, mesmo depois de um ano ter gastado bastante, né, como foi nessa temporada de 2021. Vale lembrar que tem uma dívida que até o Rodrigo Capello destacou, em relação a 13 milhões de reais a pagar, mas no caso são impostos, né, e são a longo prazo, pagamento a partir de 2023 em diante. Então não é relevante porque é um pagamento de imposto mínimo, né, pelo Atlético Paranaense de apenas 13 milhões de reais e será daqui pelo menos um ano. Então é uma situação bem tranquila a longo prazo. Então é realmente uma excelente administração do Mário nesses últimos anos, colocando o Atlético dentro do patamar em relação a times de administração. Na minha opinião, não tem nem comparação aqui no futebol brasileiro. Agora, com surgindo com a empresa, vai ter alguns times bem administrados, Cruzeiro, Botafogo, tá por esse caminho, né, de ser um time administrado, mas assim, eu vejo que o Atlético não tem nem comparação. Realmente é um dos times únicos aqui no futebol brasileiro a fazer, né, toda essa estrutura, criar aí um time que praticamente é uma empresa já, mesmo antes de ter essa ideia de transformação em uma SAF. Inclusive, essa ideia de clube-empresa já tem sido debatida há muitos anos. Se você for voltar e ver algumas matérias do próprio presidente falando sobre isso, desde 2019, tem matérias dele falando, né, que é a favor dessa transformação em clube-empresa, que eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, torcedores do Atlético Paranaense. O que você achou desse faturamento aí do time na temporada anterior, de 260 milhões de reais? A expectativa desse ano é algo próximo a isso, até por conta também de ter uma expectativa de venda de jogadores, um avanço aí também, no caso, nas competições nacionais, na Copa do Brasil, também na Sul-Americana. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse e ajudar nós a chegar aqui a 40 mil inscritos. Aqui na tela final vou deixar essas duas sugestões, como eu havia prometido para vocês. Esse vídeo aqui onde eu falo sobre a Arena da Baixada, como que é em relação a essa dívida aí que o Atlético tem e porque é uma situação para ficar bem tranquilo, você torcedor do clube. E esse outro aqui onde eu falo um pouco mais sobre o projeto de clube empresa, com algumas atualizações e muito mais informações sobre esse caso, qual que é hoje, por exemplo, o valor de mercado do Atlético. Vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o link da UP Sportsbet para você fazer sua aposta, né, no jogo de quinta-feira contra o Estudiantes. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!